Cumprimento para fazer esse papo conosco aqui no Faixa Livre o economista e professor aposentado da Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Professor Plínio Júnior, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer falar no Faixa Livre. Prazer sempre é nosso te receber aqui, viu, Plínio? Eu quero agradecer muito a tua presença mais uma vez para fazer esse diálogo conosco no Faixa Livre e para tratar aqui de um tema, talvez o tema... um dos temas mais importantes do ano, que foi essa carta publicada ontem pelo Donald Trump. A gente ia falar um pouco, começar tratando de política nacional, mas não dá para a gente não fazer esse diálogo, começar o nosso papo a respeito dessa carta ameaçadora escrita pelo presidente dos Estados Unidos, onde ele, além de aplicar tarifas de 50% para os produtos aqui do nosso país, Plínio, ele também questiona uma suposta perseguição política que há ao Jair Bolsonaro a partir dessas ações lá contra o ex-capitão no Supremo Tribunal Federal. Eu expliquei todo esse caso ainda há pouco no papo aqui que eu bati com o Frederico Crepe, o Plínio, para o público do nosso programa, enfim, então não vou nem perder tempo aqui na introdução, dando mais detalhes. Eu queria logo ouvir a sua opinião, a sua avaliação a respeito dessa iniciativa atentatória do presidente dos Estados Unidos à nossa soberania e como é que isso repercute, Plínio? Como é que você viu aí essa carta do Donald Trump em defesa do Jair Bolsonaro? Olha, o Trump faz um ataque aberto à sociedade brasileira, né? É um ataque econômico, pela via comercial, e é um ataque à soberania nacional, né? É um desacato à Constituição brasileira e é uma intromissão direta na política interna brasileira, né? Uma conspiração contra o governo Lula, que se dá no momento delicado do governo Lula. Então, a movimentação do Trump é uma movimentação muito agressiva, é o que ele costuma fazer, né? Ele jogou uma bomba há poucos dias no Irã, agora ele joga uma bomba política no Brasil. É a maneira como ele funciona. Agora, nós temos que entender, Anderson, que isto é a crise da ordem econômica internacional que chega no Brasil, né? O Brasil não vai passar incólume pelo profundo rearranjo que está em curso na ordem econômica internacional, na divisão internacional do trabalho, né? A ofensiva do Trump, em certo sentido, é uma ofensiva anunciada, né? Por quê? Os Estados Unidos tinham uma política de globalização multilateral, né, organizada em torno das instituições de Bretton Woods, que ele mesmo montou no pós-guerra. Bom, o Trump veio para mudar isso. Agora, ele vai colocar no lugar da globalização multilateral uma espécie de globalização unilateral, baseado num mundo sem lei. Então, é este processo que chega no Brasil. É a falência da ordem internacional e a disputa por uma nova ordem. Não. Nesta disputa, o Trump propõe o programa do MAGA, né? De colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, acima de tudo. E este programa, ele é explícito, né? Ele implica em marginalizar os adversários, a China, socializar prejuízos com os aliados, Europa, e impor sua vontade aos estados vassalos. E é isso que ele está fazendo agora no Brasil, né? Porque o que o Trump, a carta do Trump, é uma carta que exige a submissão do Brasil. Ele já fez isso, por exemplo, com o Canadá, que ele propôs anexar o Canadá. Ele também já se meteu na política interna do Canadá. O tiro saiu pela culatra, né? Depois ele se meteu na política interna da Austrália. Também não deu certo. E agora ele faz isso no Brasil. E eu acho que ele não faz à toa, né? Ele faz porque agora o Brasil assumiu a presidência dos BRICS, né? E, portanto, os BRICS surgem como único, no momento, né, único contraponto ao desejo americano, ao império americano, né, com um projeto de uma espécie de uma multipolaridade multilateral, né, impulsionada
pelo governo chinês. Eu acho que o recado do Trump é o seguinte: olha, isso não vai ser assim, isso não vai passar sem luta, né? vai, ter, vai ter uma disputa. Eu acho que é dentro deste contexto mais geral que a gente tem que entender esta ofensiva muito agressiva, muito bruta do Trump contra, digamos, a sociedade brasileira como um todo. Né? Sem dúvida alguma. Eu estava conversando, inclusive, com o Frederico ainda há pouco a respeito justamente disso, das motivações do Donald Trump. Mas o fato, o Plínio, é que, acima de tudo, eu até disse isso aqui para o Frederico ainda há pouco, a extrema-direita ela segue fazendo a luta política. Né? Eu acho que essa carta do Donald Trump ela fortalece e reafirma essa disputa feita pela extrema-direita, algo que, infelizmente, a esquerda não tem feito ao longo dos últimos tempos. Né? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente vê, no fundo, né, o Trump está testando a firmeza do governo brasileiro. Né? O Brasil assume a presidência dos BRICS, o Trump agora quer ver o seguinte: qual é a determinação, qual é a resolução do governo brasileiro para, de fato, comandar um fórum que tem no horizonte a proposta de uma alternativa à dominação imperial americana. Agora, a sociedade brasileira ela é altamente vulnerável a esta ofensiva. Né? É vulnerável na economia, é vulnerável na política. Na economia, o Brasil passou as últimas 4 décadas se ajustando aos imperativos da ordem global multilateral determinada pelos americanos. É o chamado Consenso de Washington. E isso transformou a economia brasileira, que era uma economia subdesenvolvida, dependente, muito vulnerável, mas numa economia neocolonial, né? Numa economia reflexa, cada vez mais especializada na divisão internacional do trabalho. Bom, depois de tudo isso, o americano vem e diz: olha, mudou o consenso de Washington. Agora, Washington quer outra coisa. O Washington quer que o Brasil se ajuste às exigências da economia norte-americana. Né? Então, agora já não é mais o projeto fazer do Brasil a periferia, né, uma periferia secundária da divisão internacional do trabalho, mas sim o de transformar o Brasil numa espécie de periferia secundária dos Estados Unidos. Então, isso implica uma mudança de qualidade na reversão neocolonial. Uma coisa é você ser uma mega feitoria moderna com o horizonte da economia mundial. Outra coisa é você ser uma mega feitoria moderna dos Estados Unidos. Então, é uma mudança grande. E isso mostra, e agora precisamos ver a capacidade que a sociedade brasileira tem de reagir a esta situação. A mesma coisa acontece na política. Né? O ataque do Trump pega a sociedade brasileira num momento de crise política e institucional profunda. Né? Um governo fraco, sem projeto, e as instituições em frangalhos. Então, uma sociedade amorfa, uma burguesia que não tem um projeto nacional e nem vai ter um projeto nacional. Né? E uma classe trabalhadora que está desorganizada, sem projeto alternativo. Então, o ataque do Trump ele vai ter um efeito, ele muda a dinâmica da política brasileira. Não é novidade, né? Isso já estava mais ou menos inscrito, não é o ataque em si, porque isso pode ter recuo, a gente já viu como o Trump funciona, ele ataca, recua, é uma tremenda confusão. Mas o processo político instaurado é que eu acho que a gente tem que levar muito a sério, que é o quê? É os Estados Unidos, no fundo, dizendo o seguinte: a regra do jogo agora é outra, e vocês vão ter que se ajustar. E agora resta saber se a sociedade brasileira vai ter capacidade política de reagir a esta situação. Uhum. O Plínio, o Demian Cunha, nosso camarada aqui que está acompanhando esse nosso diálogo no chat, ele pergunta aqui o seguinte para você: Plínio, quem hoje seria uma mega feitoria moderna? O que isso significa? Pergunta do Demian Cunha para você, Plínio.
Ótima pergunta do Demian, né? Porque, no fundo, o que é uma economia colonial? É a economia do começo do Brasil. É uma economia que funciona como um apêndice da metrópole e que organiza toda a vida econômica para produzir mercadorias de baixíssimo conteúdo tecnológico, baseados em mão de obra barata, em grande escala para vender no mercado internacional. Então, é uma economia que não se organiza em função das necessidades nacionais, mas que se organiza como um grande negócio do capital para vender no mercado internacional. Então, quando eu falo em mega feitoria moderna, eu estou falando o seguinte: uma economia que não se organiza em função do mercado interno, que não se organiza em função das necessidades do conjunto da população, mas que se organiza de maneira reflexa em função das exigências do mercado internacional. Então, isso é que eu digo que é uma mega feitoria moderna, uma economia muito simples, primária exportadora, que digamos, que existe em função da superexploração do trabalho e a devastação do meio ambiente. Esta é a nossa economia na origem, na colônia. Né? Toda a luta do Brasil é para tentar superar esta economia. Mas esta luta acabou sendo bloqueada com o processo de liberalização da economia, que vai solapando as bases de uma economia nacional. Então, é isso que eu chamo de uma mega feitoria moderna. Entendo, entendo. Plínio, você citou ainda há pouco essa força que os BRICS se colocam no sentido de tentar impor aí um contraponto ao imperialismo estadunidense. Eu queria aprofundar um pouco mais antes da gente seguir aqui no diálogo a respeito da situação envolvendo a cara Donald Trump. Você considera hoje os BRICS de fato, um bloco que pode se contrapor aos Estados Unidos? A gente teve essa cúpula aqui no Rio de Janeiro, que muita gente disse que foi esvaziada justamente pela ausência do Xi Jinping, o próprio Vladimir Putin só participou por vídeo, enfim. Você considera hoje o BRICS como uma força, ou um bloco que consolida a força do Sul global? Olha, eu acho o seguinte: nós estamos assistindo, Anderson, a falência da ordem econômica internacional. É uma crise terminal da globalização multilateral. Então, a disputa hoje é ver o que põe no lugar. Né? Então, a ordem multilateral vai ter que morrer, ela vai demorar para morrer, porque ela vai resistir, né? E alguma coisa vai ter que entrar no lugar. Os Estados Unidos têm um projeto. O projeto é o seguinte: nós vamos substituir o multilateralismo pelo unilateralismo. A China esboça uma resistência com uma alternativa, que acaba se materializando um pouquinho neste fórum dos BRICS, que é um esboço de organização. Na verdade, os BRICS respondem basicamente à política da China. Qual é a política da China? Vamos manter o multilateralismo, mas vamos reformar as instituições do multilateralismo. É esta alternativa que a China está propondo. No caso do Brasil, as duas alternativas são muito ruins, porque você ser periferia da economia mundial é um projeto que não é um projeto nacional, é um projeto antinacional. Isso que eu digo. Aí ele corresponde não a uma economia nacional, mas uma economia de tipo neocolonial. Né? E o projeto americano é pior ainda, porque propõe ao Brasil ser a periferia dos Estados Unidos. Então, nesta conjuntura, eu acho que seria importante a sociedade brasileira ter um projeto nacional. Agora, então, os BRICS, na verdade, é um esboço de alternativa. Né? O americano, no fundo, quer matar os BRICS no nascedouro, mas os BRICS são muito, no fundo, dependem muito da política chinesa. Né? E a última reunião, eu tenho acordo com você, foi muito fraca. Uma reunião esvaziada,
o Xi Jinping, que é o motor dos BRICS, não veio. Não sei por que ele não veio, é difícil entender a política chinesa, mas suspeito que não tenha vindo, porque não gostou da atitude, da tergiversação do governo brasileiro em relação a como se posicionar nesta situação. Porque a política do governo brasileiro é uma política oportunista, de procurar ficar bem com os americanos e ficar bem com o chinês. Isto, em alguns momentos, é possível. Em momentos de polarização e de disputa acirrada, não é possível. Como é que isso se manifestou? No veto do Brasil à entrada da Venezuela, que era uma política que interessava a Rússia e que interessava a China, que tem grande dependência de petróleo. O Brasil vetou. Então, isso esvazia os BRICS. Os BRICS não conseguem funcionar como um fórum coeso. Então, quando eu digo que os BRICS se apresentam como alternativa, eu digo que eles gostariam de ser uma alternativa, não que eles consigam ser uma alternativa. E na falta de alternativa, o que nós vamos assistir é uma grande incerteza, né, na economia mundial, uma grande desestabilização da economia mundial e neste vazio, um poder de fato dos americanos, que é nisto, na verdade, em que se apoia o Trump quando ele atropela todas as leis e avança sobre os países. E ele está testando para ver onde é que ele consegue avançar. Né? Ele testou no Irã, não conseguiu. Né? Ele testou no Canadá, teve resistência. Tentou, também se intrometeu na Austrália, acabou elegendo o candidato, não era o que ele queria. Agora ele vai testar no Brasil e chegou a hora do Brasil mostrar a sua musculatura. E para isto, ele terá que ter um projeto nacional, senão ele vai ficar ao sabor das pressões chinesas e americanas. Eu acho curioso essa tua interpretação, Bruno. Eu queria aprofundar isso. Você acha que a reação brasileira ela deve se dar, obviamente, para além dos questionamentos, das críticas a respeito da tentativa de ataque do Donald Trump, a reação do governo Lula deve ser justamente a proposição de um projeto de desenvolvimento nacional para que a gente consiga se proteger desse tipo de ação? Olha, Anderson, eu acho que o governo Lula ele está muito despreparado para reagir ao que aconteceu. Né? Primeiro, ele não tinha um plano preventivo. O que está acontecendo não é nenhuma novidade. O Trump anuncia que vai fazer, inclusive falou que ia retalhar contra os BRICS. Né? E o governo Lula é pego de surpresa com isso. Acabou de fazer a reunião dos BRICS. Poderia ter aproveitado a reunião dos BRICS não para fazer teatro, mas para, de fato, encaminhar uma política alternativa. Não foi o que ele fez, de medo exatamente da polarização, procurando contornar o conflito, mas o conflito viria. Então, segundo, é um governo que não tem unidade de ação. Né? Você tem o Banco Central, boicota os BRICS. O Ministério da Economia, em certo sentido, tem má vontade com os BRICS. Então, ele não tem nem coesão interna para poder fazer isso. Não tem controle da política econômica. Né? Ele não controla o Banco Central, ele não controla a política fiscal, então ele não tem instrumento para agir na economia. Por exemplo, dá um exemplo concreto. Agora vem um tarifaço. Esse tarifaço vai prejudicar alguns setores, vai provocar desemprego. Ele poderia usar a política fiscal para assistir os desempregados, como foi feito, por exemplo, na emergência da Covid. Mas o novo arcabouço fiscal amarra o governo completamente. Então, ele não tem instrumento, né, para poder atuar. Ele continua no teto de gasto, agora com o nome de novo arcabouço fiscal. O Banco Central faz o que bem entende, então ele não consegue fazer isso. Ele não tem um projeto nacional, porque é incrível. Qual é o projeto nacional brasileiro? É se adaptar à ordem multilateral. Mas isso é uma ordem antinacional. Então, a política econômica brasileira, ela tem como norte a especialização crescente na divisão internacional do trabalho, que é um projeto antinacional.
que é o que a gente começou a conversa. É o que transforma o Brasil numa mega feitoria moderna e não numa economia nacional. É um governo sem base parlamentar, sem uma aliança internacional clara, que ficou evidente aqui nos BRICS, né? Por isso é que os BRICS a reunião foi esvaziada, e sem capacidade de mobilização. Então, o governo Lula é um governo que está nas cordas, numa situação muito difícil. Mas só para... O que eu acho que esta nova situação coloca, Anderson, é um novo quadro político, né? A necessidade do Brasil ter um projeto. E é dentro desta necessidade que eu acho que nós teremos novos condicionantes da luta de classes. Nós vamos ter uma espécie de uma catalisação da luta de classe. Curioso isso, viu, Plínio? Eu queria explorar um pouquinho mais essa tua fala. Então, você considera que o arcabouço fiscal, esse novo teto de gastos implementado pelo Fernando Haddad, ele acaba limitando a capacidade de resposta do governo Lula a esse tipo de ataque contra a nossa democracia empreendida pelo Donald Trump? Olha, Anderson, eu acho que todo o regime de política econômica brasileiro é contra o povo brasileiro, é contra a sociedade brasileira. Então, nós temos uma política econômica, que é o chamado, né, metas inflacionárias, que é, na verdade, uma política antinacional e antidemocrática. Ela provoca concentração de renda, destruição da economia nacional. Então, não é só o novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal é o laço final no caixão, né? Porque é uma política no fundo, de Estado mínimo, que implica uma retirada progressiva do Estado da economia e, portanto, uma menor capacidade do Estado de fazer política econômica estratégica e política social. Então, é todo o arcabouço de política. O que é curioso, nós temos uma política econômica antinacional e que agora sofre um ataque porque os Estados Unidos exige uma subordinação total, uma submissão completa. E isto vai, no fundo, revelando para a sociedade brasileira as contradições desta política econômica e a necessidade de uma mudança na política econômica, não só no teto de gasto, no teto de gasto, na independência do Banco Central, na liberalização financeira que permite que o capital circule e desestabilize a economia nacional, na urgência de se recuperar o controle estatal dos setores estratégicos da economia mundial. Por exemplo, agora o Brasil importa produtos farmacêuticos dos Estados Unidos. Poderia produzir aqui. O Brasil importa combustível processado. Ele vende petróleo e depois compra petróleo refinado. Poderia refinar aqui, né? O Brasil compra fertilizantes dos Estados Unidos. Né? Então, ele vende petróleo, vende minerais, isso vira fertilizante, volta para o Brasil, poderia produzir aqui. Então, todas estas debilidades da economia brasileira, elas estão ancoradas na política econômica. Então, o que esta ação do Trump coloca, não do ponto de vista da pequena política, na superfície, mas na estrutura da economia brasileira, é a urgência de uma outra política econômica. E eu acho que deve começar pela revogação da independência do Banco Central e pela revogação do teto de gasto, sem dúvida nenhuma. Mas não é só isso, é o conjunto da política, porque essas duas peças, elas são partes de uma política econômica que, na verdade, obriga o Brasil a uma posição cada vez mais especializada na divisão internacional do trabalho. Debilidade de uma política, de uma economia absolutamente primarizada, como você traz aqui para a gente. Plínio, eu recebi ontem uma mensagem do professor Carlos Eduardo Martins e ele me lembrou algo muito importante. Voltando a esse diálogo mais especificamente a respeito da fala, da carta do Donald Trump. Ele recuperou uma declaração do Jair Bolsonaro,
declaração recente dele, onde o Bolsonaro promete tirar o Brasil dos BRICS e também da Organização Mundial da Saúde, da OMS, caso seja reeleito. Isso vai, obviamente, ao encontro da agenda do Donald Trump, né? Bom, sem dúvida nenhuma. Quando a crise ela vai evidenciando as posições, evidencia a vulnerabilidade do governo Lula e evidencia o entreguismo absurdo do governo Bolsonaro, né? Porque o governo Bolsonaro celebra, né, os bolsonaristas, eles celebram a intromissão do Trump na economia brasileira. Também não é, e na economia e na política, também não é novidade, né? Quando eu me lembro de ver o Bolsonaro no 7 de abril com a bandeira americana. Então, na verdade, o projeto do bolsonarismo é exatamente o projeto de subordinação do país ao guarda-chuva dos americanos, sem quase que nenhuma mediação. Então, não me surpreende nada, né? O Bolsonaro na verdade, é um vassalo total dos americanos. O filho está lá articulando esta política, porque, em parte, os recadinhos que foram dados com sotaque de português, com sotaque brasileiro, com sotaque de quem conhece a pequena política brasileira, né? O momento em que isto foi feito também obedece ao timing da política brasileira. E isto chega no Trump, provavelmente pelo Bannon, e chega no Bannon pela conspiração do Eduardo Bolsonaro. Então, o povo brasileiro tem que ficar atento, tem que observar o que está acontecendo e ver a movimentação do bolsonarismo, a animação do bolsonarismo com esta intromissão americana. Então, o projeto do Bolsonaro é transformar o Brasil numa espécie de território de segunda ordem dos americanos, uma espécie de Puerto Rico americano. E eu acho que isso tem que ser politizado para que a gente possa entender os problemas, entender as nossas vulnerabilidades, não para lamentar as vulnerabilidades, mas para enfrentar, para poder chacoalhar o país, despertar um processo de discussão sobre a necessidade de novo rumo para o Brasil. Sem dúvida, a gente precisa, acima de tudo, aproveitar esse momento, essa intromissão aí do Donald Trump para mudar os rumos aqui da política no nosso país. E essas tarifas, o Plínio, o Trump anunciou, obviamente, esse tarifaço de 50% aí sobre os produtos brasileiros para, de alguma forma, atender ao discurso do bolsonarismo, para, entre aspas, punir o Brasil por essa que ele chama de perseguição ao Jair Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco sobre os possíveis efeitos dessas tarifas no comércio e também nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Obviamente que as relações diplomáticas vão ser muito afetadas pela tentativa de intromissão do Trump para muito além das tarifas, obviamente. Mas em relação ao comércio, esses 50% de tarifas que devem ser respondidos com reciprocidade pelo Lula, isso de alguma forma afeta essencialmente o comércio entre os dois países? Olha, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, quase equivalente à Europa. O primeiro é a China, muito acima dos dois, né? Então, claro, vai ter algum efeito, né? Ele tem um efeito, mas ele não é um efeito também muito grande, né? O Brasil, os Estados Unidos representa mais ou menos 15% das exportações brasileiras e um pouquinho mais de 15% das importações. Então, isto tem algum efeito, mas é um efeito mais setorial, né? Para o setor de minério, petróleo, carne, siderurgia, isto tem um efeito e pode ter um efeito de desemprego. Por isso que eu digo, seria importante o Estado ter raio de manobra, né, instrumentos para poder atuar, né, para poder compensar esses efeitos. Mas não é um efeito disruptivo dramático, né? Não é que o Brasil vai acabar porque os Estados Unidos pôs essas tarifas. Então, o efeito conjuntural
destas tarifas deve ser uma diminuição do crescimento e uma crise em alguns setores, né? Mas não é nada que o Brasil não tenha capacidade para enfrentar. Não é nada tão dramático. Vou dar, em alguns aspectos, inclusive, pode ser até positivo. Por exemplo, você proíbe a entrada diminui a venda de carne para os Estados Unidos. Bom, a carne vai ficar mais barata aqui para o povo brasileiro, né? Você diminui a entrada de café nos Estados Unidos, o café vai ficar mais barato aqui para o Brasil. Então, eu não estou dizendo que isso é benéfico, eu só estou querendo dizer o seguinte: o Brasil não vai deixar de sobreviver por causa desse ataque dos americanos, né? Uhum. O que sim vai acontecer, e aí sim é mais grave, são os efeitos de médio e de longo prazo, né? É o que isso representa em termos de sentido histórico. E aí sim é a nossa discussão anterior. Quer dizer, o americano, se nós não soubermos enfrentar o problema, nós vamos estar condenados a nos submeter às exigências dos americanos. Aí uma economia, que já é uma economia muito, digamos, pouco organizada em função dos interesses nacionais, vai ficar pior ainda. Uhum. O Plínio, a Marenilde Silva, nossa espectadora, ela pergunta aqui o seguinte, algo que eu ia trazer também para a nossa discussão. O Brasil tem cacife para aplicar a lei da reciprocidade contra o Trump, porque o Lula já avisou ontem que vai, a partir dessas tarifas de 50%, vai estabelecer taxação no mesmo nível para os produtos estadunidenses aqui que chegam ao nosso país. Você vê o Brasil com capacidade de estabelecer mesmo essa reciprocidade? É uma ótima pergunta da Marinilde, né? Porque, na verdade, o Brasil, às vezes, gosta de dar soluções institucionais para problemas reais, né? Então, a burguesia brasileira, rapidamente, liderada até pelo agronegócio, votou esta lei da reciprocidade, que é boa, que dá ao presidente instrumentos para negociação internacional de comércio. Mas o problema é ver qual é a força real que o Brasil tem para fazer a lei funcionar. Então, do ponto de vista material, o Brasil teria toda a possibilidade de reagir a uma guerra comercial com os americanos. Isto provoca uma turbulência, mas, em tese, não tem nenhum problema. O coeficiente de importação do Brasil é baixa, mais ou menos 17%. Né? E os Estados Unidos representam uma parcela, né, 15% disso. Então, é uma parcela pequena. A economia brasileira é uma economia grande, né? Uma economia que teria muita condição de enfrentar isso de peito aberto, né? Tem engenheiro, tem uma capacidade tem recursos enormes. O problema é a capacidade de mobilizar esses recursos para o enfrentamento dos Estados Unidos e para a reorganização da economia brasileira, que é um problema político, não é um problema econômico. Então, o que eu estou querendo dizer para a Marinilde é o seguinte: do ponto de vista econômico, o Brasil é uma economia grande e que teria condições de reorganizar-se para enfrentar com altivez um mundo adverso. Mas isso depende da política. E a política hoje, o Estado brasileiro hoje, está controlado por uma burguesia, né, sem projeto nacional, sem nenhum nexo moral com o povo brasileiro e portanto, sem capacidade de luta. Então, este enfrentamento exigiria mobilização, né, popular, uma mudança na correlação de forças para dar ao Estado brasileiro os instrumentos de força real, política, para poder fazer a reciprocidade. Eu nem acho que o ponto central do Brasil aqui seria fazer uma guerra comercial. Eu acho que este problema deve ser aproveitado para o Brasil reorganizar
toda a política econômica, não manter a mesma política econômica e fazer uma trincheira de batalha com os americanos, mas sim para mudar o conjunto da política econômica. Porque dentro desta enquadramento, o raio de manobra é minúsculo. Vou dar um exemplo concreto. Se não mudar a liberalização, os Estados Unidos têm capacidade de fazer um ataque especulativo à moeda brasileira e desestabilizar na hora a economia brasileira. Então, enfrentar os americanos para valer exige você ter o controle dos centros internos de decisão e você ter uma nação unificada em torno de um projeto democrático, que é isso que unifica a nação. Então, isso, no momento, não está posto, mas a história é dinâmica, a história muda, né? Tudo que parece sólido, de repente, desmancha no ar, e é isso que a gente está vendo, e isso vai abrindo novas possibilidades, novos horizontes. Plínio, o Amarildo, nosso espectador, ele vocaliza aqui uma mensagem que está se tornando comum aqui no nosso grupo. Ele diz o seguinte, o Amarildo de Moura Rocha: até o momento Lula, que é o presidente que preside o governo, não convocou Rede Nacional de Rádio e TV para denunciar o ataque dos nossos interesses nacionais. O Lula se posicionou lá nas redes, enfim, publicou uma mensagem, até falou ontem a respeito dessa ação do Donald Trump, mas de fato ele não foi à Rede Nacional de Rádio e TV para se posicionar em relação a isso. Mas isso infelizmente, algo comum nessa gestão, né, o Plínio? Lula pouquíssimas vezes vai à Rede Nacional para fazer algum tipo de comunicado, enfim, para fazer o diálogo com as pessoas. Eu acho que não surpreende, né, essa ausência do Lula de uma resposta mais efetiva para o país inteiro, né? Não surpreende nada, mas é grave, né? Ele tem toda a razão, porque é grave. Porque, no fundo, o povo brasileiro, para entender, ele tem que, digamos, para reagir, ele tem que entender e ter uma política alternativa. Vou dar um exemplo, né? Os Estados Unidos jogou uma bomba no Irã para desestabilizar o regime. Como é que o governo do Irã respondeu? Com gente na rua. Né? Então, na verdade, a bomba do Trump, ao invés de fazer a mudança do regime lá no Irã, unificou, fortaleceu o regime, para além dos problemas do regime do Irã. Né? Bom, isto teria que ser, é isto que fortalece o governo, é o povo mobilizado, consciente. Né? Agora, o Lula, eu acho que vai procurar uma solução de conchavo, é isso que ele gosta, uma solução negociada por cima. Né? O problema é que ele tem que avaliar se há espaço de negociação. Qual é o espaço de negociação real? Que a gente não sabe qual é. Né? Qual é o desejo exato do governo Trump. Então, se não houver espaço e ele procura a solução por cima, ele vai ficar completamente pendurado no pincel, porque não tem sustentação nenhuma. Então, o Lula procura uma solução por dentro do problema. Ele não enfrenta o problema. Então, eu acho que ele vai ter, sim, muita dificuldade para fazer a reciprocidade. Plínio, eu acho que é bem por aí a questão envolvendo esse ataque do Donald Trump à democracia do nosso país, essa fala de ontem, na verdade, esse post aí que foi publicado, essa carta pública publicada pelo Trump. Eu tinha outras questões para tratar aqui contigo, Plínio, mas eu estou com o meu tempo esgotado. Obviamente que a nossa pauta ficou tomada por essa ação aí, esse tema que, obviamente, ganhou o Brasil inteiro, ganhou as manchetes do Brasil e do mundo, né? O mundo está repercutindo muito também essa fala aí do Donald Trump, mas, enfim, a gente deixa para as próximas entrevistas outros temas aqui que a gente tinha para tratar na edição de hoje. Quero agradecer por hora a tua participação aqui, sempre muito profícua no nosso Faixa Livre. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e numa próxima oportunidade a gente volta a conversar aqui no programa. Obrigado mais uma vez, viu, Plínio? Eu que agradeço a oportunidade de poder colaborar com o Faixa Livre, que é um espaço que oxigena o debate no Brasil. Um abraço a todos ouvindo. Obrigado, Plínio. Um grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Estamos aqui com Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio, que é economista e também professor aposentado da Universidade de Campinas, a Unicamp.